Era uma vez a história do rei Salomão. Salomão era o filho de um rei, que também tem uma história que eu adoro, mas essa fica para outro dia, do rei Davi. E ele era filho do rei Davi com a mulher que ele tinha mais amado, a mulher que ele tinha quase perdido a alma para ter ela. Ele roubou ela do melhor amigo, mandou ele para a frente da guerra para morrer, para poder ter Betsabá. Salomão, quando ele ia ser coroado, ele vai meditar com Deus. E ele diz que se ele pudesse escolher só uma coisa, ele escolheria Queromá, a sabedoria. Salomão escreveu na Bíblia que quem encontra a sabedoria, encontra a vida e o favor de Deus. Ele também escreveu uma outra coisa na Bíblia. Ele escreveu um conto erótico sobre a mulher que ele mais amou. E olha que Salomão tinha sido casado com 700 mulheres. A cada ano, o peso dele em ouro era de 10 toneladas. Ele só bebia e comia no ouro. Ele era conhecido por ser o homem mais poderoso da terra, por ser o homem mais sábio. E dizem que Salomão era lindo. E Salomão tinha muitas histórias sobre ele. Diziam que ele conversava com os animais, que ele controlava os espíritos, que ele tinha aprendido artes mágicas com todas as suas mulheres, que vinham de diversos lugares da terra e adoravam diversos deuses. Mas ele construiu o maior templo do mundo para adorar Deus, num lugar onde Enoque, um dos primeiros homens, filho de Matusalém, tinha dito que deveria ser construído um templo para Deus, o Altíssimo Deus do Universo. Mas a mulher que ele se apaixonou estava do outro lado da terra, num lugar chamado Mara. Mara era um lugar na Etiópia, no meio do deserto, um lugar de troca de especiarias e de comércio. E nesses lugares as pessoas não só trocavam ouro e especiarias e tecidos. Os mercadores vinham contando as histórias de um lugar e do outro lugar, as histórias de todos os reinos que eles percorriam. E esse lugar tinha uma lenda muito famosa. Ninguém sabia de onde tinha vindo a rainha, mas diziam que um bonito espírito chamado Maia tinha se apaixonado por um escriba do rei anterior, e que essa mulher tinha dormido com o escriba, que abandonou ela no dia seguinte, que por alguma razão ela decidiu que ia entregar sua filha Bilt para ser criada pelos espíritos das areias do deserto. Ninguém sabia como Bilt tinha virado rainha, mas todo mundo sabia que ela era uma figura mágica que governava a terra das areias. Bilt ficou curiosa para conhecer Salomão, porque eles amavam a mesma coisa, a sabedoria. No Alcorão tem uma história que diz que Salomão mandou uma águia atrás de um cuco que ele perdeu. Quando a águia resgatou o cuco, o passarinho contou para ele que tinha estado nesse reino mágico de uma mulher linda, misteriosa e rica. Salomão ficou revoltado. Como alguém assim não pagava tributo para ele? Se todas as pessoas da Arábia e da África pagavam tributo para o rei mais poderoso da terra. Ele mandou pela águia uma carta ultimato, exigindo que a rainha mandasse tributos para ele. A rainha se reuniu com o conselho e pediu que ela fosse junto com a caravana. Antes de partir, ela foi no templo que era do tamanho de um campo de futebol. Dizem que as estátuas de ouro eram de 40 metros nesse templo. E eles cultuavam um deus chamado Omaka, que era um deus para o qual eles pediam a chuva no deserto. A rainha fez um último sacrifício e foi com as caravanas para o deserto. Ela percorreu 3.000 milhas por 6 meses até Israel, por dentro da área mais hostil da terra, para encontrar o homem mais poderoso do mundo. A rainha, quando adentrou o castelo de Salomão, chegou com a cabeça e o rosto e o corpo coberto. 100 guerreiros negros, com o corpo coberto de miçangas de ouro e pedras preciosas. Dizem que ela seduziu ele com os olhos enquanto ele conversava com ela, e que Salomão jurou descobrir aquele rosto para poder revelar a beleza da rainha, conhecida por dominar a magia. Milhares de pintores pintaram essa cena do encontro dos dois. Dizem que esse era um encontro marcado no céu e na terra. Para ter certeza da sabedoria de Salomão, Sabá testou ele com perguntas e charadas. E ela ficou lá por 3 anos. Eles gostavam tanto de conversar que Salomão já não ficava mais com as outras mulheres. Ele queria passear e ficar todo o tempo bebendo as palavras e os olhares de Sabá. No Krav Maga,
o livro sagrado da Etiópia, eles descrevem que os dois ficaram inseparáveis, até que um dia Shiba decidiu voltar. Salomão prendeu-o lá dentro do quarto e Sabá fez ele prometer que ele não forçaria nada sexualmente. Ele respondeu que sim, se ela prometesse não levar nada do palácio dele. Isso era impossível. Eles passaram 3 anos juntos. Mas ela era astuciosa e respondeu: claro, eu não vou levar nada daqui, eu juro. Salomão deixou uma jarra de água gelada perto da cama de Sabá. Sentou numa cadeira para poder velar o sono dela e abriu as janelas para que a brisa seca do deserto acordasse ela com sede. Sabá levantou no meio da noite e colocou um copo dentro da jarra de água. Quando ela bebeu o primeiro gole, Salomão veio por trás dela e segurou os braços dela e disse: você quebrou sua promessa, eu posso quebrar minha. Então eles fizeram amor. Sabá voltou mesmo assim, porque ela tinha um sonho de fazer Etiópia ser um reino poderoso. Algumas lendas dizem que Salomão voltou com ela. Ficou por um tempo, mas que o poder falou mais alto e que ele decidiu voltar. Sabá trouxe alguns presentes de volta para a Etiópia: a luz da sabedoria, Deus de Israel, um anel de ouro de Salomão que controlava os espíritos, e o filho de Salomão no ventre, Meneleque, que em etíope significa o filho da sabedoria, o primeiro leão da tribo de Judá a sentar no trono da Etiópia. Quando tinha 18 anos, ele foi visitar o pai e trouxe a Arca da Aliança para a Etiópia. Ninguém nunca soube o que aconteceu com Sabá depois disso. Algumas pessoas dizem que ela sumiu nas areias do deserto com os espíritos que criaram ela, que agora ela sopra à noite no deserto, junto com as estrelas e com o vento. Na Bíblia se diz que ela vai voltar do leste, no fim dos tempos, para julgar as pessoas que não creram em Jesus, porque ela, soube valorizar a sabedoria, atravessou o deserto para encontrar aquele que sabia menos, Salomão. Não sei, mas essa é a minha história predileta de amor.